Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, nós trazemos informações para você a respeito da Hortitec 2024 e eu converso com o João Pedro Cury, que é CEO do Grupo Santa Clara, que está presente na Hortitec e trazendo várias novidades e soluções, inclusive em relação a bioinsumos, mas eu vou conversar com o João Pedro em relação a uma novidade, algo que está sendo então desenvolvido de forma pioneira entre o Grupo Santa Clara e a Embrapa, que são os biodefensivos de terceira geração. João Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós temos uma parceria desde 2018 com a Embrapa Agroenergia em Brasília e é um projeto de co-desenvolvimento, né, de defensivos, de biodefensivos de terceira geração, que nada mais são que biodefensivos que não dependem mais do organismo vivo no produto final. E isso é uma revolução, ela se dá em diferentes países do mundo, mas somos pioneiros juntamente com a Embrapa no desenvolvimento dessas tecnologias. E o que é importante dessas tecnologias é que você cria uma menor dependência, né, do organismo vivo nas formulações e melhora a facilidade de acesso ao produtor rural por essas tecnologias. Hoje, quando você tem um produto formulado que tem um ser vivo dentro, muitas vezes ele precisa de um armazenamento refrigerado, ele tem pouco tempo de prateleira, né, de shelf life, ou seja, depois de 6 meses, 12 meses, você já tem um produto inutilizável. E quando você cria novas tecnologias, seja à base de plantas, né, diferentes formas de extrações, ou através de fermentações de fungos e bactérias, você obtém aquilo que tem de melhor, tanto na planta quanto no micro-organismo, e no produto final realmente não tem mais a necessidade de ter esse organismo vivo. E João Pedro, para a gente exemplificar de uma forma bastante visível e bastante palpável para a nossa audiência, antes da gente começar essa gravação, você explicava um pouquinho e fazia uma analogia com a questão da cerveja e com a questão da levedura. Faça esse paralelo, por gentileza, para a nossa audiência, porque eu achei bastante interessante esse comparativo entre o biodefensivo de terceira geração e como a cerveja é feita. Perfeito. A empresa é de Ribeirão Preto, né? A cidade da cerveja, né? Então é uma ótima analogia. Hoje uma cerveja, ela no seu processo produtivo é utilizada uma levedura ou mais diferentes tipos de levedura para a obtenção de um mosto, né, que nada mais é que a cerveja, só que ainda de uma forma não purificada. E aí no término do processo industrial da obtenção de cerveja, são filtrados todos os micro-organismos. Então toda aquela levedura que fermentou e transformou tudo aquilo em cerveja, ele é retirado do processo por meio da pasteurização, no caso da cerveja, e no produto final, que a gente toma em todo o Brasil, existe um produto obtido através de um micro-organismo, mas que na cerveja especificamente não tem, porque foi pasteurizado. E é o mesmo processo, um processo semelhante, né, para a obtenção de produtos de terceira geração à base de metabólitos secundários, que é você usar de fungos e bactérias para fermentar. A empresa obtém um produto final que já não tem o micro-organismo, mas que vai atingir realmente uma série de controles de pragas e doenças na agricultura. E João Pedro, essas pesquisas que estão sendo feitas de forma pioneira aqui no Brasil, né, nessa parceria com o Grupo Santa Clara e Embrapa, elas estão sendo voltadas para qual tipo de biodefensivo, para qual função e para qual cultivo? A gente já pode falar nisso? Claro. Inicialmente, o projeto ele foi desenvolvido para controle de nematóide, né, que hoje atinge grande parte, é um dos grandes problemas na agricultura brasileira. Mas, a partir do momento que você obtém moléculas através de fermentações e diferentes tratos de plantas, hoje a empresa ela abriu esse leque de atuação, então estão sendo criados e registrados formulações para controle de insetos, controles de nematóide, controles de fungos e bactérias, mas também para diferentes cultivos, né? Desde soja, os grandes cultivos soja, milho, arroz, café e cana, mas também para hortaliças. Né? Aqui nós estamos na Hortitec e estamos num dos principais feiras de produção de hortaliça do planeta, né? E que pode ser usado para tomate, cenoura, até todos os vegetais que chegam à casa das pessoas hoje. É isso que eu ia falar, a gente fala de nematóide nas raízes da soja, mas o tomate também tem nematóide na raiz, né? Exatamente, o nematóide é um problema no solo, né? E no solo é cultivado não só soja, mas todos os cultivos praticamente que chegam na casa da família hoje brasileira.
E João Pedro, você também comentou, né? A gente está falando aqui de biodefensivos de terceira geração, mas já se discute de quarta ou de quinta geração. O que vem nesses biodefensivos de quarta e de quinta geração? Sim, passando da terceira, a gente entra numa escala já de RNA, né, questões de peptídeos, entra no melhoramento genético de bactérias e fungos para aumentar a performance de obtenção desses metabólitos. Então são vias que já são usadas em outras áreas farmacêuticas e que agora estão sendo implementadas também para a produção de biodefensivos. Ainda é um início, né, mas já tem bastante estudo caminhando no Brasil. E curiosamente, né, a gente falando desse de terceira geração, são esses testes aqui no Brasil em biodefensivos em relação a nematóides, justamente porque foram os nematóides que começaram a dar andamento nesse boom de biodefensivos? Eu acho que o nematóide contribuiu bastante, porque hoje é uma das principais pragas na agricultura, mas eu acredito que tenha sido um somatório de problemas, né? Que a gente usa uma terminologia mais usual que é pragas, né? E pragas quer dizer insetos, fungos, bactérias, problemas causados por nematóide, por plantas daninhas. Então, devido à demanda, né, do próprio agricultor, demanda da sociedade, de novas moléculas, de moléculas mais sustentáveis, isso fomentou nos últimos 10 anos um forte crescimento no mercado de produção de biodefensivos e isso vai projetar cada vez mais esse crescimento para os próximos anos. E por falar em crescimento, até 2030, Santa Clara ela já tem uma projeção de crescimentos. Eu queria que você falasse, principalmente já que estamos falando de biodefensivos, qual que é a projeção, o que a Santa Clara prospecta até 2030? Santa Clara é um grupo composto por diferentes unidades de negócio, né? Tem fertilizantes especiais, tem biodefensivos e nós projetamos crescer em aproximadamente 5 vezes nos próximos 6 anos, chegando a algo próximo de 1 bi de faturamento em reais. E o mercado de biológico e também todos os lançamentos que estão projetados, a gente estima chegar a 375 milhões desse faturamento em produtos biológicos. Tá aí, então, estivemos com o João Pedro Cury, que é CEO do Grupo Santa Clara, nos trazendo, portanto, os avanços na pesquisa e desenvolvimento e também nas aplicações dos biodefensivos. A gente já fala aqui em terceira geração, mas também já se olha para a quarta e quinta geração. E tá aí, então, o Grupo Santa Clara em parceria com a Embrapa, aqui um órgão especialíssimo em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, para trazer, então, esses benefícios para o agro brasileiro. Eu encerro por aqui. Já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.